Hoje nós vamos falar, irmãs, sobre pecados comuns entre mulheres. Então, vamos tratar de alguns pecados, não que sejam os únicos que as mulheres cometem, né, mas e não que sejam só as mulheres que cometem esses pecados, mas que é muito frequente no aconselhamento bíblico se lidar com essas circunstâncias, né? Então, nós precisamos estar preparadas para todos os assuntos que vão chegar para nós no aconselhamento bíblico, né? O aconselhamento bíblico, irmãs, não é uma profissão, mas é o dever de toda mulher cristã, de todo cristão, né? Todo cristão, como nós já temos estudado desde o início do curso, tem o dever de caminhar num relacionamento, né? De discipulado com outros irmãos da família da fé. E é um caminhar contínuo, constante, durante toda a nossa vida cristã, né? Ou seja, já foi delegado por Jesus quando ele estava prestes a retornar para o Pai, já estamos atrasadas, não é, para cumprir esse nosso dever, esse ide, então é para ontem e para sempre, é até os confins do mundo, dos séculos, até a consumação dos séculos, até os confins do mundo e também até a consumação dos séculos. Então, é para sempre, é contínuo. E, infelizmente, está escasso esse trabalho. Infelizmente, está em falta, né? Eu recebo constantemente mulheres falando que nas igrejas delas não tem conselheiras bíblicas. Muitas vezes igrejas grandes, não são igrejas de 10 membros, são igrejas de 500, né? Ou mais. Então, a seara é grande e as trabalhadoras são poucas, né? Conversei ontem com uma irmã e é assim, uma realidade triste, né? Que ela me relatou que na igreja dela, uma igreja grande, de muitos membros, uma igreja antiga na cidade dela, não tem mulheres aconselhando outras mulheres, né? Parece, a impressão que ela tem é que as mulheres não buscam profundidade teológica, não buscam aprender a palavra de Deus de uma forma mais profunda e praticá-la. E as obras dessas irmãs, os conflitos que acabam causando, são resultados dessa falta de profundidade teológica. Por isso que a gente precisa constantemente estar em relacionamento de ensino e aprendizado com outras irmãs, aprendendo com irmãs mais velhas e ensinando as irmãs mais jovens, né? É esse o modelo que Jesus estabeleceu. Esse é o discipulado, é ser discípulo. É assim que a gente é discípulo, né? Seguindo a Cristo, enquanto ajudamos outros cristãos a seguirem a Cristo também, certo? Então vamos lá. O objetivo da aula é que vocês sejam aptas a lidar com qualquer questão que aconteça, né, que apareça nessas oportunidades em que vocês estiverem sentadas com outras irmãs, estudando a Bíblia, orando, né? Esses relacionamentos, eles trazem essa liberdade para que a irmã que está ali sentada com você confesse alguns pecados. Isso é uma bênção. Falta, sabe? Alguém que queira ouvir seus pecados. E as pessoas querem ouvir as novidades, querem ouvir as fofocas. Mas pecado, não, né? Não vamos falar de coisa chata. Mas a gente precisa confessar nossos pecados. A gente precisa buscar conselhos com irmãs mais maduras. Então, nós precisamos ser essas irmãs mais maduras, né? Porque senão a gente vai cair em um dos pecados que a gente vai tratar hoje, que é a murmuração. De dizer, não tem mulheres aptas para aconselhar na minha igreja. Eu vou mudar de igreja. Aí você vai para outra igreja, vai chegar lá e falar assim, poxa, aqui também não tem mulheres aptas para aconselhar, é um problema generalizado? Vou me afastar então do caminho do Senhor. Não, não é esse o caminho, esse não é o resultado. O resultado é, você viu que há um problema, então Deus colocou a responsabilidade nas suas mãos. Sabe aquela brincadeira da batata quente? Então, você viu o problema, quer dizer que está na sua mão resolvê-lo. Como? Sendo essa mulher que falta na sua igreja. Então, meu principal objetivo não é apenas formar conselheiras bíblicas, não é apenas instruir, informar vocês, mas é que vocês sejam essas mulheres que estão em falta
nas nossas igrejas. A Lisandra levantou a mão. Pode falar, Lisandra. A igreja precisa autorizar, entre aspas, que você pratique aconselhamento bíblico? De modo algum. O aconselhamento bíblico, embora em muitas igrejas seja visto dessa forma, não é um departamento da igreja. Né? Hoje a gente está muito institucionalizado, né? Então, o discipulado é um programa da igreja, o aconselhamento bíblico é uma salinha, né? Que está escrito isso na porta, né? Mas não é para ser assim. A gente está tão institucionalizado que a gente espera o pastor delegar uma tarefa para a gente poder fazer. Então, se o pastor não chegar e falar assim, irmã fulana, você pode discipular a irmã ciclana, você não vai discipular ninguém, você fica bem de boa. Vai falar, ai, pastor, procura outra pessoa, ainda tem esse risco, né? Você vai falar, ô pastor, passa para outra, eu não tenho jeito para isso. Igual Moisés, eu sou pesada de língua, não levo jeito, eu sou atrapalhada para falar, não tenho esse dom aí. Fala com a irmã fulana, né? Não, Jesus delegou. Ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ou seja, trazendo-os para a família da fé, né, de modo que eles ingressem na família da fé por meio do batismo, e, depois disso, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É, amor. Então, o discipulado e o aconselhamento bíblico andam juntos, porque o discipulado é esse caminhar junto, esse relacionamento com outras irmãs que nós precisamos ter, e nesse relacionamento, o aconselhamento bíblico vai acontecer, né? Então é isso, o discipulado, ele é um ensino, estou ensinando todas as coisas que Jesus ordenou. E ainda lá em Tito 2, a gente vê de uma forma mais específica essa tarefa endereçada a nós mulheres, dizendo que as mulheres mais velhas sejam mestras do bem, né? Que elas ensinem as mais jovens a serem boas donas de casa, amarem seus maridos e filhos, né? Então, fazendo isso, nós evitamos que o evangelho seja difamado, que o nome de Cristo seja difamado, ajudando os nossos irmãos a serem santas e piedosas. E isso vai também nos santificar. Porque se eu sou uma cristã que eu não quero cuidar da vida de ninguém, eu quero cuidar só da minha, então eu estou sendo desobediente a Deus. Estou sendo egoísta, porque eu não quero cuidar dos outros, né? E também estou sendo uma pessoa que se isola, né? E a Bíblia diz lá em Provérbios 18:1, que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Enquanto lá em 1 Coríntios 13 fala que o amor não busca os seus próprios interesses. Então, se eu não estou praticando o discipulado, eu não estou amando os meus irmãos, né? Comunhão com os nossos irmãos não é apenas cumprimentar no domingo, né? Participar da Santa Ceia. Mas não somente. É uma vida, né? Um caminhar junto a um serviço, né? Eu sei os problemas da minha irmã, eu oro com ela, eu oro por ela e com ela, né? Assim, irmã, eu vou orar por você, tá bom? Tchau. Não, irmãs, vamos sentar e vamos orar, sabe? É isso. Então, o aconselhamento bíblico tem que ser assim, a igreja inteira está apta. Uns aconselham os outros. Já pensou que bem? Esse é o mundo ideal, claro. Infelizmente, a realidade não tem sido essa, porque nós temos desobedecido a voz de Deus. Mas é por isso que nós estamos aqui, né, irmãs? Para a gente se aperfeiçoar e começar ou continuar esse trabalho. Se vocês já começaram, prossigam. E se vocês não começaram ainda, comecem o quanto antes. E não tenham medo do que vai acontecer, né? Então, a gente precisa sempre olhar para os pecados, né, que as pessoas cometem, que a gente identifica ali numa conversa do aconselhamento bíblico, pela raiz, né, pelo coração. Não é só mudar o comportamento, é tratar o coração, que é de onde procedem, né, todas as fontes, né, todos os pecados, as nossas obras, nossos pensamentos, né. A gente já falou sobre isso, os assuntos, eles vão desencadeando, né, um no outro. Então, a gente já falou sobre a natureza humana, nós falamos que nós somos
Nossa natureza é depravada, né? Nós nascemos em iniquidade. O pecado nos concebeu a nossa mãe. Isso quer dizer que nós somos pecadoras desde que nós nascemos, que nós nos entendemos por gente, não, é desde que nós nascemos. Nós já nascemos pecadores, né? E nós somos mais inclinados a pecar do que a fazer o que é certo. Então, por isso, não se surpreendam com os pecados que as suas irmãs em Cristo trouxerem para vocês no aconselhamento. As mulheres cristãs cometem os pecados mais cabeludos que vocês podem imaginar, porque são pecadoras. Então, acolham essas irmãs, ouçam essas irmãs, né? Sejam misericordiosos. Esse curso que nós estamos fazendo, ele tem muito do que eu aprendi do curso que me formou conselheira bíblica, que é o curso de autoconfrontação. E esse curso, ele trabalhou primeiro o aconselhamento a si mesmo. Eu aplicando as verdades bíblicas a mim mesmo. E no começo isso me quebrou de um jeito que eu falei, meu Deus do céu, não estou gostando desse curso. Tá muito me expondo, né? Falando demais dos meus pecados. Que hora que vai falar do aconselhamento bíblico mesmo, né? Só que aí eu comecei a entender. Primeiro, eu preciso tratar meus pecados para que eu possa, então, tratar os pecados do outro. Isso é urgente, não é uma coisa que vai levar anos. Não é uma desculpa para vocês demorarem para começar o aconselhamento bíblico. Ah, não, eu preciso me preparar, vou tratar uns pecados, daqui uns anos eu começo. Que é a vossa vida, né? Tiago vai perguntar para vocês, o que é o dia de amanhã? Você sabe se você está vivo amanhã, se você vai ter realmente saúde, condições, enfim, de fazer isso? Então, o tempo de obedecer, de ouvir a voz de Deus se chama hoje, certo, irmãs? Então, é tempo de tratar os pecados, de confessar os pecados e também começar a fazer discípulos. E isso pode acontecer simultaneamente. Essa irmã com quem você está caminhando pode ser uma parceira sua. Você pode confessar seus pecados a ela e ela a você. Você não é superior a ela, né? No aconselhamento bíblico, a pessoa que instrui não é maior do que aquela que é instruída. É a serva, né? E a gente, muitas vezes, ali percebe que um leva as cargas do outro, nesse mesmo relacionamento. Eu ensino e aprendo, né? Então, é uma bênção, uma bênção. Antes, eu vou dizer igual, acho que, eu não lembro qual foi, algum puritano falou, né? Sobre um outro cristão. Ele falou, acho que é sobre George Miller, não sei se foi o Spurgeon que falou, né? Que antes, uma coisa parecida, gente, olha, me perdoem que eu não vou acertar muito bem a citação, vou ficar devendo para vocês a citação, mas eu vou trazer mais ou menos a essência do que aquilo diz. Ele dizia que os outros cristãos, eles estavam só vivendo, né? Mas aquele irmão era vida e fogo, ele tinha um fervor espiritual, sabe? Ele era um cristão vivo mesmo. Então, se você quer ser uma cristã viva, não só uma cristã, né, que senta no banco da igreja, assiste o culto, então, sirva outras pessoas. Ore com outras pessoas, passe tempo com outras pessoas. Traga para o seu conhecimento as lutas das outras pessoas. E aí você vai ver, na prática, como é cumprir a lei de Cristo. Como é se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, né? Viver dessa forma, ter isso como estilo de vida, e não só como algo que eu faço esporadicamente, né? Porque a gente chora com os que choram, né? Quando alguma irmã da igreja conta que faleceu um parente, a gente fica triste também, né? Junto com ela. Mas não é da mesma forma quando você está caminhando com ela e que você constantemente tem orado por ela, com ela, até por esse familiar, enquanto ele ainda estava enfermo. Imagina, você estava junto com ela, orando pela conversão dele, orando pela restauração da saúde dele, e aí ele faleceu. Você chora junto com ela. Você sofre junto com ela. É diferente de alguém simplesmente chegar e falar aquela frase tão superficial, meus pêsames, meu sentimento. Isso daí não diminui a dor da pessoa. Agora, você sentar com ela e orar junto com ela, isso diminui a dor dela. Isso é um consolo, um bálsamo, uma bênção, né? Então, uma irmã confessar para você um pecado e você acolher essa irmã, não contar para outras pessoas, não dizer assim, não, isso daí eu vou passar para o pastor, porque esse pecado é muito cabeludo para mim. Não, tratar com essa irmã.
admoestar, exortar para que ela se arrependa, e pronto, está resolvido, não precisa levar o caso ao pastor. A gente já estudou sobre em que circunstância a gente vai levar o caso ao pastor. E lá em Mateus 18 está o passo a passo da exortação bíblica. Mateus 18, de 15 a 20. Disciplina eclesiástica. A disciplina não é só aquele último momento, aquela última instância em que o pecador vai ser disciplinado, assim, como uma sanção, né? Olha, esse irmão está disciplinado, vai ficar um tempo sem participar da comunhão. Não, a disciplina é um processo que começa com uma exortação a sós. Olha aí o aconselhamento acontecendo, né? Sem que seja uma formalidade. Não é uma formalidade, não. Fulano é conselheiro bíblico formado, né, pela faculdade e tal. Não, é um irmão em Cristo que viu que o irmão está pecando e foi a sós com ele exortá-lo em amor, orou com ele, mostrou na Bíblia o pecado dele. E depois, se esse irmão não ouviu a exortação, segundo passo, vai novamente arguí-lo com uma ou duas testemunhas. Se ele não ouvir as testemunhas, aí sim você leva o caso para o pastor. Então, é a última instância. E se ele não ouvir também o conselho da igreja, o pastor, que representa a igreja, o pastor e o conselho da igreja, então, ele deve ser disciplinado. Então, é a última etapa. Não levem tudo para o pastor. Ah, não, tem um problema, leva para o pastor. Gente, eu sempre falo isso para vocês, né? Quando eu vou nas igrejas também falar com as mulheres, eu falo, gente, não sobrecarreguem o seu pastor. O pastor já tem tanta coisa para ele se preocupar, né? Tem muitas coisas que vocês são aptas a resolver. Uma irmã está com um pecado. Você vai levar para o pastor? Não. Você vai sentar com essa irmã, ouvir essa irmã, orar com ela e mostrar na Bíblia, ensinando que ela está pecando, mostrando ali claramente qual lei de Deus ela está quebrando e o que ela deve fazer, né? Qual é a substituição que ela deve fazer. Se despojar do comportamento pecaminoso e se revestir no lugar daquele comportamento pecaminoso de um comportamento santo, de um comportamento piedoso, certo? Alguma dúvida até aí? Ou tá tranquilo? Podemos prosseguir? Então, tá certo. Então, a gente deve se autoexaminar e verificar se nós não estamos caindo, né, em muitos pecados. Por isso que é importante ler bastante a Bíblia, ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, porque é ela que vai nos exortar. Né? É ela que vai, à noite, né, quando a gente deitar no nosso travesseiro, nosso coração vai nos ensinar, igual o salmista fala, até de noite meu coração me ensina. Por quê? Porque a palavra de Deus está guardada no coração dele. Então, ele lembra da palavra de Deus e ele sabe identificar em que ele está pecando, né? Então, a gente precisa conhecer a Deus. Calvino dizia que conhecer a Deus é conhecer a si mesmo. Né? Então, a gente precisa conhecer a Deus, como Deus é santo, como Deus é justo, como ele é perfeito. Por isso a importância de adorar a Deus, de exaltar os atributos de Deus nas suas orações, de orar, de investir tempo orando, para que vocês conheçam a Deus. Conhecer a Deus nas Escrituras e conhecer a Deus pelo relacionamento. Porque quanto mais você conhecer a Deus e tiver uma noção muito ampla e muito clara de quem Deus é, mais senso da sua pecaminosidade você vai ter. E isso vai fazer vocês serem mais misericordiosas com as outras irmãs que estão pecando também. E você não vai ficar escandalizada. Você vai falar, é assim mesmo a vida cristã, minha irmã. Infelizmente, essa é a nossa natureza caída. Mas a gente precisa lutar contra os nossos pecados. Então, vamos lutar juntas e vamos vencer em nome de Jesus. E você vai caminhar com ela até ela se ver livre daquele pecado. Ou seja, talvez até a sua morte ou a dela. Tá certo? Mas tem que ter essa disposição. Então, nós já falamos também nas aulas anteriores que a palavra de Deus é suficiente para restaurar a alma, né? Lá em Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus é suficiente para nos transformar, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a palavra de Deus que vai nos transformar. Toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, segundo Timóteo,
3, 16, 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o objetivo de nós lutarmos contra os nossos pecados, para que nós sejamos aptas a toda boa obra. A palavra de Deus, ela tem esse propósito, de nos tornar perfeitamente aptos a toda boa obra. Então, o aconselhamento bíblico é isso, uma extensão do discipulado, é você trabalhar a transformação da sua mente e a transformação da mente dos seus irmãos também, conforme a palavra de Deus, né? E o foco é a raiz, que é o coração. Então, vamos ao primeiro desses pecados comuns entre as mulheres, murmuração. E aí, minhas irmãs, quem sofre, quem luta contra esse pecado também? Muitas de nós lutamos contra esse pecado. Como que seria essa questão da murmuração, Andréia? O que é a murmuração? É normal, é comum e é válido a lamentação, né? Jeremias escreveu um livro só de lamentações. Mas a murmuração é uma expressão da minha insatisfação, do meu descontentamento com a circunstância que eu vivo. Um determinado puritano, inclusive, ele dizia que a murmuração é a canção do diabo. Por quê? Porque nós cremos que todas as coisas que acontecem foram providenciadas por Deus para a glória dele e para o nosso bem, certo? Então, na Bíblia nós vemos que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, no mundo passais aflições, mas tende bom ânimo, porém, a gente desanima, a gente se entristece, né? A gente reclama. Isso que é a murmuração, é um descontentamento com a vontade de Deus que a gente expressa em palavras, certo? E essa que é a murmuração. Então, lá em Filipenses 2, quem pode abrir para nós? Filipenses 2, de 14 a 15. Enquanto vocês acham, levante a mão quem tiver achado, quem for ler, tá bom? Não precisa esperar eu terminar de falar, não. Assim que vocês levantarem a mão, eu paro de falar. Eu sei que eu posso parar de falar. Só estou falando para a gente ganhar esse tempo aí. A murmuração, ela é uma expressão de um coração que duvida da sabedoria e da bondade de Deus. É um coração que acredita demais em si mesmo. E eu acredito que do meu jeito, do jeito que eu gostaria que fosse, é muito melhor do que do jeito que está sendo. Então, eu acredito que a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus. A murmuração diz isso. E a raiz desse pecado é a incredulidade. Eu não creio que Deus é soberano sobre todas as coisas, eu não creio que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, e eu não creio que isso é bom. Como que eu vou ficar alegre, contente com essa circunstância? Porque para mim, ela não é boa. Eu não sei o que Deus quer com isso, mas eu não estou gostando. Eu gostaria que fosse diferente. Então, é isso que, essa que é a raiz, né, da murmuração. A Emanuele levantou a mão primeiro, então pode ler, por favor, Emanuele. Só para confirmar o versículo, minha irmã, qual que é? Filipenses 2, 14 e 15. Tá. Diz assim a palavra de Deus. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Mas eu também gostaria de ler numa versão mais antiga, a Almeida, né? Diz assim, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Então é isso, irmãs, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, né? Todas as coisas. Então, às vezes, a gente está sofrendo uma injustiça mesmo, né? A gente, às vezes, está sobrecarregada mesmo. Às vezes, a gente realmente está fazendo uma coisa que não é nossa tarefa, era a tarefa de outra pessoa. Mas tudo que a gente faz
é para o Senhor. O Senhor pôs na nossa mão. Então é por isso que a gente deve fazer todas as coisas sem murmurações, né, sem contendas. Eu também gosto bastante dessa versão Almeida Revista e Atualizada. E ele diz que isso para que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Né? Não é que nós vamos nos tornar filhos de Deus se fizermos as coisas sem murmuração e contenda. Mas é que isso vai evidenciar que nós somos filhos de Deus. Irrepreensível é o objetivo da palavra de Deus, nos tornar irrepreensíveis. Porque Jesus é irrepreensível. E nós precisamos ser como Jesus. Jesus é aquele que não tem pecado. Ele é perfeito. E a Bíblia diz, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Né? Assim como o Pai é perfeito, o Filho é perfeito. E nós precisamos ser perfeitos também. E aí a gente vai falar, mas ninguém é perfeito. Sim, mas nós estamos perseguindo esse alvo, a perfeição. Nós sabemos que não vamos chegar lá ainda nessa terra. Mas quanto mais nós perseguirmos esse alvo, mais perto dessa perfeição, que é a imagem de Cristo, nós estaremos. Né? Nós vamos abandonar o máximo de pecados e vamos cada dia mais ser parecidas com Cristo. Entendem, minhas irmãs? Então a gente deve fazer todas as coisas sem murmurações e sem contendas, mesmo que essa situação que a gente esteja vivendo seja injusta, seja desconfortável. E olha, irmãs, eu não estou falando de uma forma superficial, de uma forma insensível, porque pelo aconselhamento bíblico, eu ouço muitas histórias tristes de situações difíceis que as nossas irmãs estão vivendo, né? Então, muitas irmãs sofrendo, passando por aflições, e na igreja delas ninguém sabe. Porque ninguém está disposto a ouvir. É uma tristeza isso. As pessoas acham que não são aptas a aconselhar. Às vezes elas conhecem muito a Bíblia, mas elas falam, não, fala com o pastor, né? Eu não vou não te ajudar. Isso é uma tristeza. Porque aí essas irmãs estão sofrendo caladas. Só que o salmista, ele diz assim, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram dentro de mim, por causa dos meus constantes gemidos. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Tem irmãs que estão assim, com pecados guardados, porque elas não podem contar para qualquer pessoa. Eu estou aconselhando uma irmã, que é de uma outra igreja, não é da minha igreja. A maioria das mulheres que eu aconselho não são da minha igreja. E ela disse que buscou conselho com uma irmã da igreja dela. Essa irmã, né, foi contar o caso para o pastor. E o pastor veio falar com essa irmã sobre esse problema, que ela queria ser aconselhada por aquela irmã, que para ela era mais sábia, piedosa. Vou contar para essa irmã. A irmã falou, misericórdia, eu vou contar para o pastor. E era uma questão íntima dela. As mulheres precisam de mulheres para aconselhá-las, para ouvi-las. Nem sempre elas vão se sentir à vontade para contar o que está acontecendo para o pastor no gabinete, não é verdade? Ela precisa contar para uma outra mulher. E ela precisa ser aconselhada, essa mulher que vai ensiná-la a ser uma esposa que ama o seu marido. Não é isso que está lá em Tito 2? Para ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos. Então, imagina que essa mulher está com um problema com o seu marido, com seus filhos, problema de pecados. E essa irmã não acolheu. Ela passou o caso para o pastor. Né? No final, foram todos para o gabinete com o pastor. Uma questão que era para ser resolvida entre elas. Pode falar, Ana. Essa questão, né, irmã, a gente vê que hoje, né, nas igrejas no geral, as pessoas elas não querem se envolver com os problemas das outras. Tanto que hoje, né, eu estou falando isso principalmente na igreja que eu fazia parte. As pessoas hoje, dificilmente você, ao chegar, né, na igreja, vou falar do âmbito da igreja, né, mas no trabalho, né, em qualquer lugar. Hoje, dificilmente você vê as pessoas olhando assim no rosto da outra e dar um bom dia e perguntar assim: você está bem? Tá tudo bem com você?
isso não acontece mais. Por quê? Certa vez, agora eu não lembro a pessoa que eu escutei ela falando isso, mas a gente não pergunta para o outro se está tudo bem com ela, porque a gente não quer ouvir a resposta. Porque, de repente, ao fazer essa pergunta, a pessoa vai dizer assim: não, não está tudo bem comigo. E aí, quando você pergunta, você se torna responsável, né? Se a pessoa dizer que não está tudo bem, e ali ela começar a te falar, ó, relatar um problema, o que está acontecendo com a vida dela, você se torna responsável. Você tem que parar, escutar, dar atenção. Então a gente não quer isso, a gente não pergunta, porque a gente não quer ouvir de repente uma resposta que não está bem, e a gente não quer gastar o nosso tempo ajudando essa pessoa ouvindo, porque você até falou isso esses dias, requer tempo, a gente vai ter que parar, às vezes abrir mão de algo, né, pessoal nosso que a gente queria fazer, né? Para dar atenção a essa pessoa, para escutar ela, né? Para aconselhar, para caminhar ali com ela. Isso tudo envolve tempo. E esse tempo a gente vai ter que abrir mão de algo nosso. E aí é a questão, né, do egoísmo. A gente não quer abrir mão, a gente quer, né? A gente quer, assim, se precisar, você ir lá pedir um conselho para a pessoa e tal, mas você não quer abrir mão do seu tempo, não tem? E tem que, né? Isso aí é um problema geral, é muito triste, não tem? Eu falo assim com tristeza, porque é muito triste. A gente vê que hoje nas igrejas, né, aonde deveriam existir mulheres, né, pessoas ali dispostas a olhar para o outro, não tem? Nem só no perguntar, não. Se a gente parar para observar as pessoas, você consegue ver que a pessoa não está bem. E aí você pode ir perguntar, mas você já vai perguntar sabendo que está acontecendo alguma coisa, aquela pessoa ela não está bem. Mas aí não se pergunta, e a gente também nem observa os outros, né? Virou algo assim, mecânico. Você entra na igreja, você senta lá, abre sua Bíblia, olha para frente, acabou o culto, você se levanta, né? Ou qualquer outra atividade da igreja, você se levanta, já, ó, vai para sua casa e pronto, é mecânico, não tem? Você não vê aquele cuidado de olhar, de prestar atenção em volta, das pessoas, o que está acontecendo, e isso é muito triste, porque a igreja, né, deveria ser uma família de Cristo, onde a gente cuida um dos outros, ora, ama, e a gente não vê hoje isso em grandes partes das igrejas, infelizmente. É verdade, Ana, é uma tristeza mesmo, fico muito triste também com isso, né? A Sâmia, ela até colocou aí, muitas vezes a pessoa procura o pastor e o pastor ainda manda procurar um psicólogo, um psiquiatra. Até o pastor se saboneta, né? Fala, vai para o outro lado, que eu tô já por aqui, né? Eu já tenho muita coisa, isso daí, problemão. E as ovelhas poderiam estar ali se ajudando umas às outras, né? E com seus dons, umas servindo as outras, e vai desafogando as demandas do pastor. Isso é uma bênção para a igreja. Uma igreja sadia, em que todos estão aptos a ensinar uns aos outros. A Gemima levantou a mão. Pode falar, Gê. Andréia, agora, você não acha que, assim, não sei se é porque eu sou esposa de pastor, eu tento ver pela perspectiva do pastor também, né? Você não acha que, às vezes, pode ocorrer, né? Não que isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça, de a conselheira bíblica aconselhar algo contrário ao que é ensinado na igreja, entende? Por exemplo, eu acho que um lado da moeda é esse. As pessoas não querem aconselhar e passam tudo para o pastor. Essa é uma coisa negativa. Nós deveríamos, né, pelo menos buscar ajudar os irmãos, né, aconselhando, principalmente as irmãs, nós que somos mulheres, né, está ajudando, está atenta às necessidades.
orar junto, ler a palavra, buscar respostas, né? Mas eu acho que nós também temos que ter o cuidado de encorajar, pelo menos, a irmã a conversar com o pastor também, sabe? Porque, às vezes, é uma situação difícil, realmente, né? E nós, pessoalmente, nós não devemos levar o caso ao pastor, assim, desnecessariamente, mas encorajar a irmã, olha, converse com o pastor, ele vai ajudar e tal, né? Você permite que eu converse com ele sobre isso, né? Você autoriza que eu converse com ele e tudo. Porque às vezes a gente vai abraçar essa máxima, assim, de que eu que tenho que resolver, e duas coisas podem acontecer. Ou eu vou dar um conselho que pode contrariar o ensino da igreja, se eu não tiver bastante conhecimento da doutrina, do que é orientado, eu posso dar um conselho que não, por exemplo, vamos dar um exemplo de alguma irmã que está com problema no casamento e aquele marido que não é crente está sendo abusivo, está sendo algo assim, e aí eu aconselho que a irmã se separe do marido, porque Deus não quer que ela seja infeliz, vamos dizer assim, né? Olha, minha irmã, Deus nos chamou para nós sermos alegres nele, e você está sofrendo, então eu entendo se você se separar e tal, e tal, e tal, entendeu? Tipo assim, aconselha que ela se separe porque aquele marido tá fazendo mal para ela. E o pastor trataria de uma outra forma, né? O pastor não aconselharia dessa forma. Talvez o pastor tratasse ali mais profundamente, né? Chamasse o homem para conversar e tudo. De repente fizesse visitas a esse marido para conversar com ele, conhecê-lo, né, e tudo mais. Então, eu acho que é importante a gente também ter, no ato de aconselhar, essa visão de estar em concordância com o que o pastor pensa, né, o que a igreja pensa, o que a doutrina da igreja defende e tudo. Claro que isso não nos isenta dessa responsabilidade, mas eu fico pensando também que pode gerar ali, digamos, uma concorrência, um grupo, um clã ali, tipo assim, por exemplo, se uma de nós começa a aconselhar e aconselhar e aconselhar, e aí formar, vamos dizer, que um grupo de irmãs se juntem só a ela, em discordância, em dissonância com o que o pastor ensina, entende? Não sei se eu estou sabendo explicar, mas é um risco que a gente Sim, entendi perfeitamente. O que eu recomendo, G? Duas coisas, né? Primeiro, que a conselheira seja bíblica mesmo, porque se ela for aconselhar segundo a Bíblia, o conselho dela vai estar de acordo com o que deve ser, né? E em segundo lugar, que nós trabalhemos sempre tutoradas pelo nosso pastor, né? Então, meu pastor sabe os casos, né? De vez em quando eu tô passando para ele, pastor, eu tô aconselhando uma irmã, assim, a situação dela é bem difícil, como que o senhor me ajuda, como o senhor me aconselha? Então, meu pastor me ajuda no meu aconselhamento. O ensinamento dele, domingo após domingo, me ajuda no meu aconselhamento. Então, vocês não devem, realmente, essa preocupação da Gemima é muito importante, trabalhar isoladas da igreja, não é uma concorrência com a igreja, né? Porque a Bíblia diz, nada façais por partidarismo. Então, não é assim, eu estou trazendo pessoas para mim. São as discípulas da Andréa. Não, são discípulas de Cristo, estou fazendo discípulos para Cristo. Então, por isso que a gente precisa ser fiel às Escrituras. E a gente precisa estar debaixo da autoridade do nosso pastor, né? A gente precisa ensinar de acordo com a palavra de Deus. Então, eu não vou entrar no mérito de igrejas que não são bíblicas, né? Porque realmente acontece. Então, eu preciso olhar para a Bíblia. Se é uma igreja que não é bíblica, né? Então, aí a questão é mais ampla. Mas o conselheiro tem que ser bíblico. Então, as conselheiras que forem preparadas aqui,
vão ser conselheiras bíblicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós estou atendendo uma irmã que a situação dela é meio complicada. Vocês podem falar com o seu pastor, vocês podem falar comigo, peçam conselho para outras irmãs. Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Dependendo do caso, você vai precisar realmente de auxílio, de analisar o caso com outros irmãos, outras irmãs aptas, né? Então, não é um trabalho solitário, né? A gente precisa ter realmente a tutoria do nosso pastor. Trazer os casos para o pastor, mas no sentido de pedir uma ajuda para ele, para você aconselhar. Eu não mandaria a pessoa procurar o pastor, só se fosse realmente uma coisa gravíssima, seríssima, né? Mas, em primeira instância, eu que vou procurar o pastor. Pastor, eu estou auxiliando uma irmã que está passando por isso e isso e isso. Eu aconselhei assim, assim, assim. O que o senhor diria? O que mais eu posso fazer? Como eu posso ajudar essa irmã? Né? Então, façam isso. Tenham esse relacionamento próximo com o pastor de vocês. Deixem o pastor a par. E vocês estão aconselhando mulheres. Pastor, eu estou acompanhando a irmã fulana. Sabe? O pastor precisa saber que você está aconselhando aquela irmã. Então, o aconselhamento, se o aconselhamento for uma coisa orgânica na igreja, a maior parte, claro que não vão ser todos, porque existe o joio e o trigo dentro da igreja, né? Então, conselhos errados podem vir de pessoas ímpias que estão na igreja, mas não acreditam no que é pregado ali. Isso é um problema real. Já aconteceu, já comentei com vocês de eu aconselhar algumas jovens para que elas pedissem conselhos para as irmãs mais velhas, mais maduras da igreja, e elas procuraram uma irmã e não receberam conselhos bíblicos, receberam conselhos que partiam da experiência dela, que não foi uma experiência piedosa. E elas ficaram escandalizadas, né? Então, primeiro, o conselheiro precisa ser bíblico, conhecer profundamente a palavra, ter um relacionamento verdadeiro com Deus, estar em comunhão com a sua igreja, né? Buscar o ensinamento do seu pastor, trazer ao conhecimento do seu pastor que você está aconselhando mulheres. Não necessariamente levar o problema para o pastor, mas dependendo do caso, sim. Vai ter casos que você vai conseguir auxiliar a irmã ali. Mas se for uma coisa complicada e precisa realmente, por exemplo, uma questão que a irmã está... Eu procurei meu pastor para falar sobre uma questão assim. Estava aconselhando uma irmã que estava a ponto de se divorciar. Estava, assim, pronta a sair de casa. Então, a situação era bem difícil, de muito sofrimento mesmo, que ela estava passando, não era sofrimento físico, mas um sofrimento psicológico. E eu estava fazendo ali tudo que estava ao meu alcance, dentro da palavra. Mas eu procurei o pastor para ver o que mais eu poderia fazer para ajudar aquela irmã, né? Busquei o suporte do meu pastor. Então, trabalhe junto com o seu pastor. O trabalho de vocês, como conselheiras na sua igreja, é para cooperar com o seu pastor. Não é para concorrer com ele, tá certo? A próxima que levantou a mão é a Sâmela, né? A Lisandra também é depois da Sâmela, tá certo? Pode falar, Sâmela. No caso, né, tem ainda a questão de... Tem igrejas que o pastor, ele não quer que outras pessoas façam esse trabalho de discipulado, né? Tem pastor que ele parece ter uns ciúmes das pessoas da igreja, que eu já vi casos assim que o pastor achou ruim porque um irmão foi visitar o outro irmão, né? Então, assim, a gente vê de tudo, né? Então, tem esses casos, né? Que tem igreja que não tem abertura para o discipulado, infelizmente. Tem igrejas que não tem abertura, sabe? Nem lá das pessoas mesmo da igreja, né? Agora, essa questão do pastor, de falar com o pastor, por exemplo, igual você, Andréia, que você disse que você aconselha irmãs de outras igrejas, né? Então, não é possível você entrar em contato, por exemplo, igual eu sou de outra cidade, você não conhece meu pastor e tudo, né? Não tem como você estar conversando com o meu pastor a respeito, né? Então, você vai conversar com o seu pastor, no caso seria a discipulada, né? A discípula, aliás, né? Igual você, que seria a discípula, né? Você procura o seu pastor quando você está
com alguma dificuldade, com alguma irmã, esse tipo de coisa, né? Então, seria esse trabalho nosso, né? Isso, Se a gente for aconselhar, a gente procura qualquer dúvida, dificuldade, ou procura aqui entre as irmãs e tudo, uma irmã mais, né, às vezes mais experiente, alguma coisa, e o pastor da nossa igreja também para poder estar ajudando. Porque não necessariamente o discipulado ele vai acontecer dentro da igreja que a gente faz parte, né? Às vezes a gente sim, pode estar discipulando outras ovelhas de outras igrejas, né? Que às vezes não teve ali a acolhida necessária, o acompanhamento necessário, né? Aí acontece é esses verdade. casos também. Verdade, Samila. Eu procuro, no caso, a discipuladora, né? A pessoa que está discipulando. A discipuladora deve, sim, conversar com o seu próprio pastor. Pastor, eu estou aconselhando uma irmã que está passando por isso e aquilo, né? Não precisa falar sempre, falar detalhes, né? Enfim, mas você pode, de tempos em tempos, passar para o pastor o que você tem feito. Pastor, eu estou aconselhando tantas mulheres, estou com algumas dificuldades, com algumas, está sendo assim, assim, os problemas são esse, né? Então é legal, o pastor, saber o que você tem feito. E quanto à irmã, que eu aconselho, que é de uma outra igreja, eu não tenho como falar com o pastor dela. Mas se for o caso de ela falar com o pastor, eu vou orientá-la. Irmã, fale com o seu pastor também. E já aconteceu. Era uma questão que eu acreditava que o pastor precisava fazer uma visita para aquela família, né, daquela irmã. Então eu perguntei, irmã, se o pastor sabe dessa situação que vocês estão passando, seria importante que você conversasse com ele, né? Casos em que a mulher está com problemas com o esposo. E eu já falei, irmã, procure o pastor da sua igreja ou um presbítero. Os presbíteros também são mestres na igreja. Eles também devem ser cheios do Espírito Santo. É um requisito para ser presbítero na igreja. Ser cheio do Espírito Santo, né? Ser experiente, ser marido de uma só mulher, ser pai de filhos crentes. Então, ele tem que ser apto a ensinar. É uma das atribuições do presbítero. Então, não precisa ser só o pastor. O pastor é o presbítero docente. Ele é aquele que se esmera no ensino. Mas os presbíteros, eles são o conselho da igreja, são a igreja representada ali. Então, vocês devem também recorrer ao presbítero. E eu já recomendei que minha irmã procurasse um presbítero, né, ou pastor, e pedisse que ele acompanhasse, fizesse uma visita e conversasse com aquele esposo, né, aconselhasse, talvez começasse um discipulado. Quando tem um homem envolvido, eu não posso aconselhar esse homem. Eu defendo que mulher aconselha mulher, homem aconselha homem, casais aconselham casais. Mas eu não aconselho o homem, eu não sinto para aconselhar um homem, menos que seja meu filho, né? Agora, um outro homem precisa ser procurado quando precisa aconselhar o esposo dessa irmã, o filho jovem dessa irmã, certo? Lisandra, pode falar, minha irmã. Eu acredito que seja mais. Estou fazendo eco aqui, peraí, deixa eu tirar primeiro. Eu acredito que seja mais fácil pedir o aconselhamento para a irmã de forma mais íntima. Vamos supor que o casal está com problemas bem íntimos, até sexuais mesmo. É difícil, às vezes, chegar num pastor e falar isso, né? E falar que existe esse tipo de problema. Principalmente em igrejas maiores, onde o contato com o pastor ele é pequeno, porque não tem o que fazer sendo uma igreja grande. Então, e o que eu queria pontuar na hora anterior que eu tinha levantado a mão, foi tudo aquilo que a Gemima falou, né? As doutrinas das pessoas que aconselham, elas precisam estar de acordo com a igreja, para que, de repente, não vire um problema. Porque as experiências que a gente tem na vida, elas não importam dentro do que a Bíblia diz. Se a gente está aconselhando, biblicamente, a gente deve seguir aquilo que a Bíblia diz. Exatamente, é isso mesmo, Lisandra. A gente precisa aconselhar segundo a palavra, não segundo as nossas experiências. Eu costumo falar para vocês que as nossas experiências, elas só servem para você fazer alguma aplicação daquele ensinamento bíblico, né? Faça isso, minha irmã. Eu já lutei contra esse pecado,
segui esse princípio e Deus me abençoou. Que legal, filho. É o Maui. Quem mais? Mais alguém quer falar? Pronto, então vamos lá. E em relação a isso, ficou tranquilo para vocês, irmãs? Alguém ainda está com alguma dúvida em relação a esse assunto? Tá ok, né? Então tá certo. Então vamos lá. Vamos seguindo, então. Então a gente deve perguntar a si mesmo, né? O que eu quero que eu não estou recebendo? Né? Por que eu estou murmurando? Né? Como eu gostaria que as coisas fossem? Será que essa é a vontade de Deus? Substitua a reclamação pela gratidão. Então, lá em Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5,18, está dizendo, em tudo dê graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta qual? A circunstância que eu estou vivendo. Ah, mas é uma circunstância muito difícil. Olha, irmãs, eu aconselho algumas irmãs que eu choro com elas. A situação é muito difícil. Se eu pudesse, eu faria alguma coisa para mudar, mas eu não consigo mudar a circunstância. O que eu posso fazer é ajudar aquela irmã a lidar com aquela circunstância. E a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Naquele momento em que eu estou passando por aquela tribulação, é da vontade de Deus que eu passe por essa tribulação? É. Tem uma música que diz assim, não sei se vocês já ouviram, mas era cantada em algumas igrejas, né? E diz assim, olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Essa música não é bíblica. Porque tem horas na Bíblia que a gente vê Deus nos mandando chorar, né? Rasgar os nossos corações. Colocar o nosso rosto no pó, né? Então a gente precisa chorar, muitas vezes. Bem-aventurados os que choram. Como que Deus nunca quer nos ver chorar, né? Mas lá em Lamentações 3 está dizendo que não é de bom grado que Deus aflige os filhos dos homens. Ou seja, é Deus que aflige os filhos dos homens. É Deus que manda aflições. E ele já nos advertiu, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então nós podemos passar pelas aflições. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, isso. Eu posso passar por toda e qualquer situação em Cristo que me fortalece. Sozinha eu não posso passar por situação difícil, porque eu não sei como lidar. Mas com Cristo eu posso todas as coisas. E esse versículo não é sobre possuir coisas. É sobre passar por situações boas e ruins. Porque Paulo vem falando, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto ser humilhado quanto ser honrado, né? Assim, posso passar pela escassez, posso passar pela abundância, posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse é o contexto. Certo, irmãs? Nós podemos passar por todas as tribulações. E o Senhor já nos deu a vitória. Por isso nós temos que ter bom ânimo. E essa vitória é a nossa fé. É a fé salvífica, a fé que salva. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Né? Então não é necessariamente sair daquela tribulação. O apóstolo Paulo falou, Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne. E 3 vezes ele rogou. E o Senhor falou o quê? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então vamos passar pelas aflições pensando assim, eu poderia estar no inferno com a minha alma condenada, porque é justo, porque eu sou pecadora. E o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor me deu a vida eterna em Cristo Jesus, o que mais eu posso querer? Eu só estou passando por uma tribulação, ela é leve e momentânea, comparada ao peso da glória de passar a eternidade com Cristo, sem pecados e sem aflições. Gente, o que são 100 anos? Se a gente viver 100 anos, né? Na melhor das hipóteses, a gente pode viver 100 anos, né? Mas quem disse que a gente vai viver 100 anos? Pode ser que a gente viva menos. A gente tem que estar sempre preparada para morrer a qualquer momento e encontrar com o nosso Salvador, porque aí a vida vai começar. A vida vai começar quando a gente entrar
nela, né, na vida, que é Jesus. Jesus é a própria vida, né? E o próximo pecado do qual nós vamos tratar é a inveja. É muito comum entre mulheres esse pecado. E como é que a gente vai lidar com isso? Tiago 3, 14 a 16, a gente já leu, né? Foi o que a Emanuele leu, né? Não, foi Filipenses 2, 14 e 15. Eu achei que eu tinha repetido referência aqui. Não, Tiago 3, quem pode ler, por favor? Levanta a mão. Tiago 3, 14 a 16. Enquanto vocês acham aí, ou levantem a mão, eu vou falando um pouco sobre esse item. Então, a questão da inveja, né, começa da comparação. Né, a maneira como fulana vive é a maneira como eu gostaria de viver. Então, eu não gosto dela. Isso acontece. Não gosto de tal pessoa. Né, gosto tanto que odeio, sabe? A gente precisa estar pronta a identificar esse pecado nas nossas conversas com as nossas irmãs e exortá-las biblicamente. Ana vai ler? Levantou a mão? Pode falar. Que número que você quer que lê? Tiago 3, do 14 ao 16. Diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Amém. Obrigada, irmã. Olha isso, né? Então, está dizendo que nós devemos, né, evitar o pecado da inveja. Ela é acompanhada da amargura, né? E a Bíblia diz que a raiz da amargura, brotando, ela contamina todos ao nosso redor. Meu papai. É, amor, que legal. Meu papai. Então, a inveja, ela é acompanhada de amargura. Ela é um abismo chama outro abismo, um pecado chama outros pecados, né? Então, muitas vezes, a inveja está acompanhada do afastamento, do isolamento, né? Aquele isolamento que Salomão proíbe lá em Provérbios 18:1, aquele que se isola busca seus próprios interesses. Então, eu me isolo, eu não quero ter relacionamento com essa pessoa. É um dos tipos de comportamentos que são acompanhados da inveja. E a gente deve viver em paz com todos. E ter um relacionamento de comunhão com os nossos irmãos da família da fé. E aqui ele está dizendo, ele vinha falando, né, no versículo anterior, quem de vocês é sábio e inteligente? Mostrem mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Mas se ao contrário disso, vocês têm no seu coração inveja amargurada e sentimento faccioso, esse sentimento faccioso é a separação de quem se isola, de quem busca os seus próprios interesses, né? A facção é isso, é uma divisão, uma separação, e muitas vezes essa separação traz outras pessoas para o seu lado, né? Então você vai promover uma divisão no meio da família da fé, né? É um dos problemas causados pela inveja, né? O Calvino, ele diz nas Institutas que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é verdade, né? Então, às vezes, a gente tem inveja e nem está percebendo. A gente diz, não, inveja, tem inveja das pessoas, misericórdia. Mas pode ser que a gente esteja, sim, cometendo esse pecado. E aí a gente deve perguntar a si mesmo, o que me impede de me alegrar com o bem que Deus fez ao outro? Uma vez uma irmã falou uma coisa, e eu nunca tinha pensado nisso. Ela falou assim, é fácil chorar com os que choram, difícil é se alegrar com os que se alegram. Olha isso. Olha, a gente que é a favor, né, da vida, que Deus faça a vontade dele, envie filhos quando e se ele quiser,
Muitas vezes a gente é chamada de louca. Em vez de outras pessoas cristãs se alegrarem conosco, quando a gente anuncia uma nova gestação, essas pessoas nos advertem. Você é louca, você vai operar, né? Mas agora acabou, né? Agora parou, né, irmã? A gente ouve isso na família da fé. As pessoas não se alegram porque a família está crescendo, porque o Senhor está enchendo a aljava da gente. Elas acabam se entristecendo, falando, nossa, mas esse mundo do jeito que tá, não faz isso. A família da fé, isso não podia acontecer, né? E normalmente, isso é baseado em opinião. Porque eu acho que tem que ser assim, eu me acostumei a ouvir assim, todo mundo fala isso, então deve ser assim, né? O médico fala assim, né? Fala, não tem muitos filhos, vai romper o seu útero, né? Então não tenha mais filhos, pare por aí. Então fica na cabeça das pessoas que isso é uma questão de saúde pública, né? Mas a gente precisa ter a mente de Cristo, a nossa cosmovisão tem que ser moldada pela palavra de Deus e não pela cultura, né? Não pela mentalidade desse século. Isso nos dá segurança para aconselhar pessoas de qualquer igreja. Talvez a igreja da pessoa não seja bíblica. É por isso que tem um leve perigo aí, talvez não seja tão leve, de a gente aconselhar a pessoa conforme a doutrina da igreja dela, porque talvez a igreja dela não é bíblica. Uma amiga certa vez me perguntou, Odeia, meu pastor pediu para eu fazer uma coisa, mas eu estou insegura em fazer isso. Eu estou com um problema em casa, com uma pessoa da minha família. E o pastor mandou eu ungir a minha casa, eu passar óleo nas paredes da minha casa. O que você acha disso? E eu não disse o que eu acho. Eu abri a Bíblia com ela e falei, olha, minha irmã, em um lugar na Bíblia, existe essa ordem para você passar óleo na sua casa. E ela fala, mas se eu não fizer isso, eu não vou estar desobedecendo meu pastor? E eu disse a ela, se você fizer isso, você vai estar desobedecendo a Deus. Então, veja, às vezes você está aconselhando uma pessoa que ela mesma já está com o pé atrás com a igreja dela. Se a igreja dela for bíblica e você também é bíblica, o seu conselho vai estar de acordo com o que ela aprende na igreja dela. Eu vou respeitar. Se forem questões, por exemplo, né, de batismo, a forma como batiza, se a irmã me perguntar, eu vou dizer, mas eu não vou atacar as doutrinas da igreja dela. Mas se a irmã me procurar pedir um conselho específico sobre determinado assunto, eu vou mostrar o que está na Bíblia. Eu não vou dizer, olha, eu penso assim, eu acho, eu prefiro, eu gosto mais. Né? Não aconselhem com essas frases, eu prefiro, eu gosto, eu penso, eu acho. Mas aconselhem com, a Bíblia diz. E essa amiga minha, ela está caminhando já há muitos anos comigo, já tem mais de 10 anos, e todo sábado a gente se reúne, e ela é muito ensinável, sabe? Ela quer aprender, ela tem uma humildade muito grande em aprender, e ela está mudando muitos conceitos errados que ela aprendeu. E ela me pergunta assim, Deia, o que você acha disso e daquilo? Aí eu falo, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. E aí, vamos lá, vamos abrir Mateus, tal. E aí ela lê junto comigo, eu leio com ela e explico o texto. Ler o texto, explicar o texto, é simples assim. Eu não trago uma outra interpretação, uma coisa, né, diferente ali, apenas leio o texto, explico o texto, né? E incentivo que ela mesma estude o texto em casa, que ela leia, que ela leia e que ela tenha uma Bíblia de estudos para fazer os estudos individuais dela. E um compromisso que o conselheiro bíblico deve ter, minhas irmãs, é de ser fiel a Deus. Senhor, me ajude a ser fiel. Me ajude a aconselhar essa irmã conforme a tua palavra. É muito sério, minhas irmãs, aconselhar conforme a sua opinião. Porque você e eu somos pecadoras. Imagine que um conselho que a gente dá no calor da emoção pode levar uma irmã a pecar. Igual a Gemima exemplificou. A irmã está com um problema sério com o esposo,
E eu falo, irmã, você merece ser feliz. Larga esse homem. Tem outros irmãos na igreja piedosos, solteiros, viúvos, que casariam com você. Olha que conselho ímpio. Não é um conselho ímpio? Larga esse homem. É um conselho ímpio. O que a Bíblia está dizendo? Se é sobre casamento, procura 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 vai dar as respostas. O marido dela é ímpio, ela deve deixá-lo? Olha para a Bíblia, o que a Bíblia está dizendo? Mas essa irmã está sofrendo demais, o homem é muito chato. Ele está batendo nela? Não tá, porque se tiver, então vamos aconselhar que ela procure a polícia. Ele não está batendo nela, então tá bom. Qual que é o problema? A questão é que ele é chato, ele não é legal com ela. Isso é motivo para divorciar? Isso é motivo para sair de casa? Deus odeia o divórcio, irmãs. Nabal, vocês conhecem a história de Nabal e Abigail. Quanto mais aquele homem era tolo, mais aquela mulher era sábia. Então veja, no final ele colheu as consequências de ser um homem tolo e ímpio, e ela colheu os frutos de ser uma mulher sábia e piedosa, e até hoje ela é um exemplo para nós. Então, quanto mais o marido for tolo, mais a mulher deve ser sábia. Se ele é ímpio, o que esperar de um homem ímpio? A árvore má não produz bons frutos, não é verdade? Ele precisa de Cristo, não é que ele precisa mudar, porque senão ele muda. Começa a tratá-la bem, dissimuladamente, mas continua sendo ímpio, continua debaixo da ira de Deus, o que adianta? Então ele precisa ter o coração transformado, certo, irmãs? E qual que é a raiz desse pecado da inveja? É a idolatria da autoimagem e o amor próprio desordenado. Então, normalmente, a inveja está associada a esse conceito equivocado e pecaminoso de que você precisa se amar acima de todas as coisas. Você tem que se amar primeiro, senão você não poderá amar o próximo. Isso não é bíblico, mas... E não é minha opinião. Eu já deduzi isso. Uns anos atrás eu cheguei a postar isso. Eu coloquei uma foto minha e escrevi embaixo. Você precisa se amar primeiro para que você possa amar o próximo. Como eu me arrependo. Eu devo ter excluído esse post. Eu nem uso mais o Facebook. Mas eu já pensei isso. Ai, meu Deus. Me arrependo. Eu estava equivocada. Mas esse é o raciocínio humano. A primeira coisa que a gente, raciocina ali lendo aquele texto. Não, então eu preciso me amar primeiro. Mas então busca as respostas na Bíblia. Procura de Gênesis a Apocalipse, onde está dizendo, ame a si mesmo primeiro. Não vai ter. Ou alguma coisa que você possa deduzir que está dizendo isso. Não vai ter também. Né? Porque na Bíblia não está escrito não use drogas, não está escrito não fume. Mas está escrito não vos embriagueis com vinho. Né? Está falando de pecado escravizador. Está falando de vício. Então dá para a gente entender, né, e deduzir que também vai abranger cigarro, drogas, outras coisas. Está falando vinho, mas também vai incluir outras bebidas alcoólicas, né? Que a questão é a embriaguez, é o entorpecimento, é sair da sua sobriedade, é buscar prazer em outras coisas que não o Senhor. Entende? Mas não tem como deduzir em nenhum lugar na Bíblia que alguém não se ame. Pelo contrário. A Bíblia diz que ninguém jamais odiou a própria carne. Ao contrário, antes a alimenta e dela cuida. Né? Por isso ele diz que o marido deve amar a mulher como ao seu próprio corpo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Então esse é um conceito mundano. E a gente deve aconselhar segundo a palavra de Deus, e não segundo as filosofias deste século, que são falaciosas. E o próprio texto vai falar que a sabedoria desse mundo é animal, é terrena, é demoníaca.
Então, a gente não deve aconselhar segundo a sabedoria deste mundo, e sim conforme a sabedoria de Deus. Aquilo que eu tenho vontade de falar não é o que eu devo falar. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Primeiro eu preciso ouvir. E quando eu estou ouvindo uma irmã no aconselhamento bíblico, muitas vezes eu estou orando. Senhor, me ajuda a aconselhar essa irmã. Eu não sei o que falar. É assim. A irmã nem imagina, né? A irmã me procurou pensando, a irmã Andréia já vai saber me ajudar. E eu tô assim, lá dentro do meu coração. Senhor, me ajuda. Mas o Senhor me ajuda. Ele me ajuda, irmãs. É verdade, é real. Enquanto a irmã está falando, eu estou ali orando. Senhor, me ajuda. O que eu falo para essa irmã? Me ajuda a lembrar qual é o texto bíblico em que o Senhor vai responder essa questão dela. Me ajuda a lembrar. Me ajuda a abrir a Bíblia e ler com ela. Onde o Senhor quer falar com ela? Em qual texto o Senhor quer falar com essa irmã? Então, não é imediato, não vem na mesma hora. Às vezes eu preciso ouvir até o final tudo que essa irmã vai falar. E repetir algumas das palavras que ela falou. E relembrando os pontos do que ela falou. E o Senhor vai me fazer lembrar. E eu vou abrir a Bíblia e eu vou ler com ela. Por isso que a gente precisa ler muito a Bíblia. Porque de onde você vai tirar essa resposta? Não é? Então, a palavra de Deus precisa habitar ricamente no seu coração. Obrigada, filho. A palavra de Deus precisa habitar ricamente no seu coração. Assim, na hora da necessidade, a palavra de Deus vai vir ao seu coração, vai transbordar pela sua boca. A boca fala daquilo que está cheio, o coração. Do que meu coração está cheio? Se for da palavra de Deus, então eu estarei apta a aconselhar biblicamente. E não segundo as minhas opiniões. Então, não gaste muito tempo pensando sobre o que você acha. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. E ela está revelada nas Escrituras, né? Então, ele está dizendo assim, olha, não se gloriem disso. Se vocês agem dessa forma, com inveja amargurada, um sentimento faccioso, não se orgulhem disso. E não mintam contra a verdade. Esse sentimento é pecaminoso, é terreno, animal e demoníaco. É obra da carne, né? E quando há um pecado, há outros pecados que vão vir junto, amarrados um no outro. Um abismo chama outro abismo, né? E ele fala, pois onde há inveja, há esse sentimento faccioso, porque andam juntos, há confusão e toda espécie de males. Às vezes, irmãs, a murmuração, ela vai vir depois da inveja. Primeiro teve a inveja, e depois a murmuração. Por quê? Porque tem um sentimento faccioso de separar, de dividir. E, de repente, a igreja inteira está contaminada por aquela raiz que se espalhou. E aí há muitos irmãos uns contra os outros dentro da família da fé, né? E isso é evitado com a admoestação, exortação bíblica e oração. Pode falar, Gê. André, você já leu aquele livro Contentamento? Eu tenho ele aqui em casa, comprei recentemente, e eu quero muito ler. Eu também não li, mas eu vi algumas palestras da Paula Ximenes, a minha amiga, né? Ela falou em uma das palestras dela, eu acho que foi ela, na verdade, tô aqui tentando lembrar, mas fala que nesse livro diz que tanto esse pecado da murmuração como o da inveja, né? E muitos outros vêm da raiz de descontentamento, né? O descontentamento, a falta de contentamento em Deus gera uma série de pecados. É como se esse pecado fosse a raiz de muitos pecados, inclusive o pecado da Eva, né? De desejar ser como Deus, foi porque ela não estava contente com aquilo que Deus já tinha dado a ela. Ela quis algo a mais, né? Então, o descontentamento, a raiz de descontentamento gera murmuração, gera inveja, gera cobiça, até outros pecados, como adultério, o assassinato e tudo mais, né? Por causa do descontentamento com aquilo que Deus já nos deu. Isso é interessante, né? A gente perceber
E acho que só na fase adulta, acho que só depois que eu cheguei aqui em São Paulo, eu pude perceber como é importante a alegria, né? Como é importante a alegria na vida do cristão. Que não é também um sentimento igual ao amor, né? É uma ordenança, um mandamento para nós. A gente precisa obedecer, ser alegre em Cristo, né? É dos primeiros atributos do fruto do Espírito, né? Amor, alegria, tem uma ordem de Deus, né? A alegria não é um sentimento, muito bem colocado, assim como o amor. Por isso que o amor jamais acaba. E por isso que a gente pode se alegrar por vontade própria. Porque o nosso culto a Deus, ele é racional, não é emocional apenas. É claro que as nossas emoções estão também diante de Deus ali na nossa adoração, né? Em espírito e em verdade, isso é com todo o nosso ser, né? Com todas as nossas faculdades, mente e coração. Mas a gente deve racionalmente ordenar a nossa alma aqui. Se alegre, né? Que ame, né? Que seja manso, que se domine, né? O fruto do Espírito é assim. A gente lança a mão dele, né? Ele não é uma coisa que eu vou sentir naturalmente. Então, é natural, irmãs, que na luta contra o pecado, vocês sintam, eu acho que eu não tenho Espírito Santo, porque eu não consigo ser mansa, porque eu não consigo me dominar, porque eu não consigo me alegrar, porque eu não consigo amar algumas pessoas. Mas não é natural, não é assim, o amor não é, você viu uma pessoa e seu coração acelerou. Não, o amor é serviço. Eu estou triste com aquela irmã falou mal de mim, né, causou difamação contra mim, mas eu vou servir essa irmã, vou orar por essa irmã, eu vou ajudá-la, né? Eu vou procurar oportunidades de pagar esse mal com o bem, acender brasas vivas na cabeça dessa irmã. Porque é isso que acontece quando a gente paga o mal com o bem e deixa a vingança nas mãos do Senhor, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício de lançar mão do fruto do Espírito. Amar intencionalmente, se alegrar intencionalmente, né? E quanto mais do fruto do Espírito a gente tiver na nossa vida, menos das obras da carne. Isso que a Gemima falou é muito importante, o descontentamento vem disso. As obras da carne estão tomando um lugar muito grande no meu coração. E o fruto do Espírito está sendo apagado. Não tem como os dois atuarem simultaneamente, ou um outro. A Samila está dizendo que ela é uma pessoa triste, tem orado por isso, para que ela consiga se alegrar nele, mas como é difícil, ainda mais no deserto, é verdade, minha irmã. Não é uma coisa fácil, assim, automática, olha, eu vou me alegrar agora. E eu começo a sorrir, né, e fico em paz, fico bem, porque quando a tristeza vem, ela parece que ela arrasta a gente, né? O salmista dizia, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Dia e noite, provavelmente ele sabia que devia se alegrar. Quantas bênçãos, ele reconhece, a gente vê os salmos em que ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, né? Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então, ele sabe dos benefícios de Deus, ele tem consciência de que ele deve bendizer, de que ele deve se alegrar. Alegrai-vos, né? Regozijai-vos. A Bíblia fala isso muitas vezes. Mas ele está triste. Ele está passando mesmo pela aflição. E chorar, se entristecer, não é pecado. Mas a gente não deve estar sempre triste. Porque a gente deve direcionar os nossos pensamentos àquilo que o Senhor tem feito. É isso que tem que fazer a gente ter essa alegria. Praticar essa alegria. Samela e demais irmãs. É pensar em tudo que é verdadeiro, puro, justo, amável, de boa fama. É o que você vai ocupar o seu pensamento. E o que é puro, justo, amável e de boa fama? Cristo. A obra de Cristo. A palavra de Cristo. Olha a saúde que traz para a nossa alma ter a palavra de Cristo habitando ricamente no nosso coração. E o aconselhamento bíblico vai te forçar a isso. Você precisa ler a Bíblia
para você poder aconselhar. E ler a Bíblia vai beneficiar você primeiro. E quando você for acolher uma irmã, servir uma irmã, você vai ser abençoada também. Porque mais bem-aventurado dar do que receber. E você vai preencher o seu tempo servindo outras pessoas. E isso vai te dar alegria. Principalmente quando você vir os progressos espirituais daquela irmã. Você vai se alegrar da mesma forma que alguém se alegra quando seu filhinho fala a primeira palavra. Quando seu filhinho dá o primeiro passo. A gente quer filmar essas coisas, tirar foto, né? Quer gravar, porque é especial para nós. Quando você está orando por alguém, pela conversão de alguém, e essa pessoa aparece na igreja e fala, agora eu quero seguir a Cristo. Meu Deus do céu, é uma alegria tão grande. E se você não estiver orando por alguém, você não vai ter essa alegria. Se você não estiver aconselhando alguém, lutando junto com alguém contra os pecados dessa pessoa, você não vai se alegrar quando ela vencer esses pecados. Então, olha quanta alegria o discipulado traz. A vida cristã na prática traz muito mais alegria do que na teoria. Porque a gente pode ler muitos livros maravilhosos e ter muito conhecimento. Mas quando a gente pratica esses conhecimentos, aí eles valem muito mais. Eles vão trazer muito mais alegria. Eu posso me alegrar pelo conhecimento que eu tenho. Olha, é maravilhoso aquele livro. Eu recomendo para todo mundo, olha, Adoração no Lar. Mas começa a fazer isso que o livro fala para você fazer. Sua alegria vai ser maior ainda. Ver os seus filhinhos ali memorizando os versículos, tendo um hino favorito, que ele sempre quer cantar aquele hino, e pedindo pelo culto, e pedindo para orar, e orando sozinho, né? Então, praticar a palavra traz muito mais alegria. E é isso que eu quero encorajar vocês a fazer. Pode falar, Gê. Eu ia falar que uma das coisas que tem deixado muitas mulheres tristes hoje, né, é as redes sociais, assim. Eu acho que não que ela em si tenha esse poder, né, porque há pessoas que conseguem ter domínio, mas assim, ela foi feita com um grande potencial para nos fazer pecar, né, nos fazer descontentes com a nossa vida, ou a gente sempre achar que a gente está inadequada, que a gente não atingiu o que a gente deveria ter atingido, que a gente não é a esposa que a gente deveria ser, a mãe que a gente deveria ser, a dona de casa que a gente deveria ser, a profissional que a gente deveria ser. Né, a gente está sempre olhando ali a vida das pessoas e isso é uma mensagem que está passando para nós, na nossa cabeça, né? A nossa casa não é tão bonita, a nossa vida não é tão feliz como a da outra irmã. Eu deveria estar fazendo isso que ela está fazendo. Eu deveria estar vestindo essa roupa, usando essa coisa, esse produto na skincare. Eu deveria estar viajando, eu deveria estar fazendo isso e aquilo, né? Então a gente sempre olha para a vida do outro. Mesmo que não seja uma mensagem explícita ali, assim, mesmo que a pessoa não esteja dizendo, olha, você está errada, você está. Mesmo que não seja uma mensagem explícita, mas só em a gente passar ali o feed e ficar vendo aquelas coisas, aquelas imagens falam à nossa mente, né? Eu falo que eu consegui desafogar muito da minha tristeza depois que eu bloqueei a minha conta do Instagram. Porque eu realmente estava vivendo uma vida assim afundada em tristeza, que eu olhava a vida das outras pessoas e assim, quando eu parei de olhar e mergulhei na minha vida comum, anônima, no meu anonimato, assim, eu comecei a ver a graça de Deus na minha vida, né? Eu comecei a não ter pontos de comparação, né? Porque eu parei de olhar a vida dos outros e comecei a ver que eu era muito abençoada, né? Que mesmo não sendo a pessoa perfeita, né? Que as redes sociais mostram, eu tinha muito mais motivos para louvar e agradecer a Deus do que de murmurar e reclamar e desejar ter uma vida que eu não tinha, né? É verdade. Um tempo atrás eu morava numa casa bem pequenininha e eu ficava assim, meu Deus, não dá para tirar uma foto na minha casa e postar, porque minha casa não é instagramável. Olha o que a rede social faz.
Instagramável virou um adjetivo, né? Deve ter entrado até para o dicionário. O que é instagramável? Instagramável é uma coisa que segue um padrão de beleza, né? Uma paleta de cores. E não tinha isso na minha casa, uma decoração temática. Na verdade, ainda não tem. Não tenho esse. Eu gostaria de ter um dia, mas não tenho isso. Então, eu não tenho esse negócio da casa instagramável. Isso realmente gera comparação, né? E a gente precisa se policiar para não cair em tentação, porque os pecados estão nos assediando o tempo inteiro. Estão dentro, estão fora, estão dos lados. Nós estamos igual um peixe. Tanto de água que o peixe que está lá no meio do oceano tem em volta de si, é o tanto de pecado que a gente tem, que o ser humano tem em volta de si. A gente não tem noção de quanto de pecado tem dentro e fora de nós, assim como o peixe não tem noção de quanta água tem dentro e fora dele. Pode falar, Ana. Seu microfone está desligado. Perdão. É interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente tem esse defeito, né? A gente sempre fica olhando a grama do vizinho. E aí é que está o problema, né? De todas as coisas. Porque quando a gente fica olhando demais para o outro, a gente deixa de olhar para as coisas que a gente tem, né? Quando a palavra do Senhor, se eu não me engano, no livro de Tito fala, né? Que se a gente tem o que comer, o que vestir, a gente deve estar satisfeito. E Deus tem dado muito mais, né, na verdade, para todos nós, o Senhor tem dado muito mais do que a gente precisa para viver, né? Porque se você tem o que comer, o que vestir, aonde morar, você tem uma condição, né, de viver. Então, assim, quando a gente olha, a gente tem muito mais do que isso, né? Quantas coisas boas a gente tem, né? E é motivo da gente estar contente, né? Agradecer ao Senhor. E a gente sempre quer mais. O problema é esse, né? Eu escutei já a questão de lá do Éden, né, de Eva, ela tinha tudo. Mas quando a serpente ofereceu ali para ela a maçã, ela viu um algo mais, né, algo a mais do que ela já tinha. E esse é o nosso problema, né? A questão da inveja, enquanto você estava falando, irmã, eu estava aqui pensando. Quantas vezes a gente, né, esse sentimento ele toma conta do nosso coração, e às vezes é porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a nossa vida, e Deus não. A gente sabe melhor do que Deus, que nos criou, né, que fez todas as coisas, a gente sabe o que é melhor para a nossa vida, né? Mais do que Deus. Ele, como se a gente falasse assim, não, né? Você se entristece ali, né, na felicidade do outro, que é como se vem aquele sentimento, eu mereço isso daí, por que que eu não tenho? A pessoa lá, ela não merece, né? Não merece algo. Eu mereço, principalmente quando a gente, né, infelizmente às vezes vê isso, porque vê uma pessoa que é ímpia tendo algo que você gostaria de ter. Aí você vem esse sentimento, né, esse pensamento, eu mereço ter, aquela pessoa ela não merece ter. Isso é terrível, né? Que a gente tem que de fato orar, ler a Bíblia e suplicar ao Senhor para tirar isso do coração da gente. A gente precisa se arrepender imediatamente, confessar e abandonar isso, porque é algo terrível, né? Deus sabe o que é melhor para mim, para as outras pessoas. Eu não sei o que é melhor para mim. Mas se ele não me deu, é porque eu não preciso, né? Porque a gente quer muitas coisas que a gente nem precisa. A verdade é essa, né? Eu já escutei um pastor falando isso e no dia que eu ouvi, falei, aquilo me fez refletir muito. Às vezes a gente tem um carro que anda e tá ótimo, te leva para tudo quanto é lugar. Mas aí uma outra pessoa comprou um carro do ano. Você precisa do carro do ano? Você não precisa, você já não tem lá o seu. Se você tiver um carro, glorifica o Senhor, porque tem gente que não tem nem uma bicicleta, né, para andar. Mas aí a gente, né? Não, agora eu preciso de um algo mais. Que eu tenho não tá bom, não. Eu preciso do carro do ano, preciso do lançamento. Não é assim, né? Verdade, minha irmã. E Deus, ele é tão
sábio na sua maneira de agir, que ele nos ensina a aconselhar, fazendo a gente passar primeiro pela tribulação. E com a mesma consolação que a gente recebe de Deus, a gente está apto a aconselhar, a consolar outras pessoas, né? Então, olha como o sofrimento é um instrumento de Deus para nos lapidar. No momento que a gente está passando por ele, é terrível. Mas quando a gente passa por ele, o Senhor já nos prepara um pouco mais, né? Nos habilita para toda boa obra. O tempo todo, Deus está nos preparando para as boas obras que ele preparou de antemão. Então, as aflições fazem parte desse preparo, né? E glória a Deus, irmã, porque o Senhor, ele te convenceu dos seus pecados, você lutou contra esses pecados, você luta contra eles. Reconhecer os pecados é uma bênção. Às vezes as pessoas não querem falar muito sobre pecado porque entristece, mas essa é uma tristeza boa, que produz arrependimento e, por conseguinte, produz vida. A Sam, ela colocou que a casa dela tem uma lona por cima do telhado para conter as goteiras da chuva. Muito longe de uma casa instagramável. Mas você vai contar isso para os seus filhos, quer dizer, os seus filhos no futuro vão contar isso para os filhos deles. Minha mãe sempre perseverou em confiar no Senhor. E nós não éramos ricos, nós não tínhamos tudo. Pelo contrário, nós passamos muitas aflições. Lá em casa tinha até uma lona por cima, cobrindo e contendo as goteiras. Passamos por aflições, as crianças vão aprender com isso. A gente não tem muito a ensinar com as coisas felizes, a gente tem mais a ensinar com as coisas tristes, não é verdade? Né? Os nossos pais não sempre contam alguma história desse tipo? Quando eu era menino, né, não tem sempre uma história assim, meu pai teve que trabalhar, ele não frequentou a escola. Ele teve que trabalhar desde pequeno. Isso não foi uma coisa agradável para ele na época, mas isso tornou meu pai quem ele foi, o homem que ele foi. A Emiliane colocou aqui uma frase que ela gosta muito, que diz assim: o descontentamento é inimigo do gozo. Ele rouba a alegria do que Deus nos dá hoje. É verdade. Por isso que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O quê? As misericórdias do Senhor. O fato de nós sermos pecadoras, sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor nos deu o dom gratuito dele, que é a vida eterna em Cristo Jesus, tem que ser o motivo principal da nossa alegria, irmãos. O resto tudo pode faltar. A gente precisa trabalhar isso na nossa mente. Eu posso perder tudo. Posso. Não pode acontecer uma enchente e levar tudo que tem na nossa casa? Pode. Não posso pensar que comigo não. Só com as pessoas que eu vejo na televisão. Pode acontecer comigo, sim. Talvez já tenha acontecido com algumas de vocês. Então eu preciso estar preparada para isso. E se isso acontecer? Tem algo que eu não posso perder. Que é a vida eterna, que é a salvação da minha alma. E isso tem que ser o motivo principal da minha alegria. Tudo pode faltar. Eu posso estar sem saúde, em cima de uma cama de hospital. O Senhor me salvou. O que mais me falta? Se o Senhor me colocar no leito do hospital, Ele tem um propósito com isso, que vai glorificar o nome dEle e vai cooperar para o meu bem e vai me moldar ao caráter de Cristo. Então, assim seja, conforme a vontade de Deus. O que Deus escreveu para o meu futuro? Não sei, mas amém. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas, André, e se a vontade de Deus for que você morra jovem? Amém, eu vou encontrar o meu Salvador. Mas e seus filhos, quem vai cuidar deles? O Senhor sempre foi Ele. Hoje Ele cuida dos meus filhos através de mim. Mas quando eu morrer, Ele vai cuidar através de outra pessoa. A gente não pode viver descontente, a gente tem que viver contente, mas aí, para isso, a gente precisa direcionar o nosso pensamento para as coisas certas. O Senhor me salvou. Essa é a minha alegria. O Senhor me salvou. O Senhor é o meu pastor. Ele não é pastor de todo mundo, mas ele é pastor das ovelhas dele. Então, ser ovelha do rebanho do Senhor é uma grande bênção. E a gente deve se regozijar, ou seja, se alegrar em grande medida por isso. Porque o Senhor nos salvou. Por que Ele me salvou? Justo eu. Mas a gente normalmente fala assim, né? Estou passando por um problema, mas por que justo eu? Quem que está passando por esse problema?
E, na verdade, a pergunta tinha que ser, por que justo eu, o Senhor salvou? Eu não fiz nada de bom para merecer isso. O Senhor veio, assim, livremente, decidiu me salvar. Então, que darei ao Senhor, né? O salmista pergunta, que darei ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem feito a mim? E não tem uma resposta em relação a isso. Não, eu vou dar tal coisa. Não, não é. Essa é uma pergunta retórica. Você fala assim, meu Deus, como eu posso retribuir o que o Senhor fez por mim? E aí você vai estar passando por uma aflição, todo mundo está vendo, mas você está servindo ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Você vai à igreja, você louva a Deus, você canta, sempre tem salmos, hinos e cânticos espirituais nos seus lábios, né? Você está sempre aconselhando as pessoas, servindo as pessoas, levando um pão para alguém, e vão falar como que ela vive desse jeito. Olha que bom testemunho, que bom perfume de Cristo, você vai estar exalando. Agora, se você está passando por problemas, e você não está servindo as pessoas, você se isola, você reclama, murmura, né? Não vai à igreja, fala, nem vou à igreja, aquele povo não quer nem saber pelo que eu estou passando, né? Uma realidade, muitas vezes a igreja não sabe as lutas que você está passando em casa. E aí você fica amargurado, ressentido. Ninguém sabe, ninguém pergunta. Estou há 2 semanas assim na igreja, ninguém me mandou uma mensagem. Ninguém me lembra que eu existo. Não, continue servindo o Senhor. Continue indo à igreja, continue congregando se você puder. Só não vá congregar se você estiver muito mal, não tiver condições de você sair de casa. Mas se você puder congregar, não deixe de congregar. Não deixe de louvar a Deus com plenos pulmões, com muita alegria. Tem uma coisa deliciosa que a gente tem no dia do Senhor, que é o canto congregacional, gente. Olha, eu não sei. Uma das coisas mais deliciosas que tem é você louvar a Deus junto com a sua congregação, com a sua comunidade de fé, bem alto, para quem passar na rua ouvir os atributos de Deus. E sem querer nem entrar na igreja, essa pessoa está sendo evangelizada. Você está proclamando as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. Sabe? Cantando que ele é santo, santo, santo. As pessoas passando na rua e ouvindo. Isso é maravilhoso, né? Proclamar bem alto quem o Senhor é. Isso é maravilhoso. Servindo outras pessoas, desviando a atenção dos seus problemas. Servir a outras pessoas desvia a atenção dos seus problemas. Eu já contei para vocês uma vez, vou contar novamente. Uma vez eu fui conversar com a minha conselheira sobre um problema que eu estava passando. E eu decidi, antes de falar, eu creio que foi Deus que pôs isso no meu coração. Antes de abrir o meu coração de falar o que eu estava passando, eu decidi perguntar se ela estava bem. Mas perguntar de verdade. A Ana comentou uma coisa que é real, que às vezes as pessoas não perguntam como você está, porque elas não querem saber. Ou então elas fazem a pergunta mecânica, porque a resposta também é mecânica. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Acabou a conversa, né? Mas eu resolvi perguntar para ela, irmã, como você está? E aí ela falou, não estou bem. O que aconteceu, irmã? E aí ela contou algo que estava causando muita aflição no coração dela. E aí o que eu fiz? Aquilo que ela fazia comigo, que eu aprendi com ela. Vamos orar, agora. Sentamos numa salinha, estávamos já numa salinha da igreja, depois da escola dominical, se não me engano. Sentamos ali naquela salinha, que era para a gente conversar, mas nós acabamos orando. E eu orei a Deus por aquela situação que ela estava passando, e esqueci qual era o meu problema. Esqueci qual foi o assunto que eu queria ter falado com ela. Até hoje eu não lembro qual foi o problema. Mas para mim, que eu estava me incomodando muito, eu precisava falar. Mas no final, eu não precisava mais falar. Eu orei por ela, orei com ela e fiquei acompanhando, irmã, e aquela questão, como que tá? E conforme o tempo foi passando e a situação foi se resolvendo, eu fui me alegrando junto com ela. Orando por ela e me alegrando conforme o Senhor foi dando solução. Então, minhas irmãs, levem as cargas umas das outras, porque isso é que é a vida cristã, tá certo? Então, não cheguei a falar sobre os dois últimos pecados dos quais eu ia falar hoje, que é a ansiedade e o ressentimento, mas está no material, está no PDF que eu vou enviar para vocês, e lendo o material, inclusive leiam as referências, se vocês tiverem como imprimir, imprimam, né? Eu tenho mais facilidade com o material impresso,
faço minhas anotações, eu sublinho, pego os textos bíblicos, né? Então, é mais proveitoso para mim. Tem algumas perguntas para reflexão, eu vou mandar para vocês, e aí, surgindo novas dúvidas, mandem para mim. Pode ser no privado, pode ser no grupo, e eu vou estar à disposição para ajudá-las, tá certo, minhas irmãs? Alguma inquietação, alguma dúvida, algum ponto de discordância? Não concordei com alguma coisa que você falou, André. Pode falar, minha irmã. Levanta a mão e pode falar. Mas se tiver tudo bem, manda um joinha aí, um coração. Tá tudo bem? Joinhas, corações. Ah, muito bem. Ou então um joinha para baixo, né? Não gostei, não foi legal. Joinha para baixo. Ah, Lê, é uma alegria para mim, Letícia. Amém. Deus abençoe vocês também. E é verdade, viu, irmãs? Podem me mandar mensagem no particular, quiserem conversar sobre algo específico, né? Abrir o coração, pedir um conselho. Amém, Atsa. Deus te abençoe também, minha irmã. Irmãs, Deus abençoe vocês, então. Fiquei muito feliz com a presença de todas vocês. Obrigada pelas partilhas, Ana. Obrigada que você tenha sido bem acolhida hoje, né? A sua primeira participação. Volte sempre. Débora, fiquei feliz que você apareceu hoje. Fazia um tempinho, né? Nasceu o neném? Talvez ela não possa falar, porque pode estar com o neném. Muito feliz que vocês estão aqui, irmãs. Então, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Nasceu sim. Ai, que bênção. Glória a Deus. Como se chama? As irmãs que têm bebês, elas às vezes não abrem o microfone, porque às vezes está com o bebê no colo, né? Então elas digitam. Ana Sofia, que nome lindo. Quando eu descobrir se é um menino ou menina, ou uma menina que eu estou esperando, vou precisar de sugestões de nomes, viu, irmãs? Lindo nome, né? Ana Sofia. Então tá certo, irmãs. Coloquem lá no grupo o que vocês aprenderam hoje, por favor. Coloquem lá. Alguma coisa que vocês acham que é importante as irmãs que não estavam hoje na aula saberem, né? Coloquem lá no grupo, por favor. Não coloquem só que foi legal a aula. Porque quem não participou está curiosa para ver os comentários, para saber como foi, o que a gente aprendeu. Então, escrevam, tá bom? Escrevam lá, por favor. Eu vou ficar muito feliz por ter esse feedback de vocês também. Deus abençoe vocês.